Salve, salve galera! Vamos tentar resolver mais uma questão do banco de itens que eu estou utilizando para estudar para a prova do ENC. Bom, essa questão aqui pede simplesmente para resolver as recorrências. E aí eu vou separar esse vídeo em duas partes para não ficar muito extenso. Primeiro, observando aqui que a letra A trata-se de uma recorrência homogênea de segunda ordem, enquanto que a letra B é uma recorrência não homogênea, também de segunda ordem. Então nós vamos agora tentar resolver essa letra A e no próximo vídeo nós iremos resolver a recorrência da letra B. Bom, letra A, eu vou colocar aqui resolução. Percebam que a letra A, como eu falei, é uma recorrência de segunda ordem, cujos termos já estão aqui no primeiro membro, né? Então, o primeiro passo para resolver uma recorrência de segunda ordem que seja homogênea é encontrar a equação característica, né? A equação característica dessa recorrência, ela vai seguir aqui o r ao quadrado menos 5r mais 4 igual a zero. Então, encontramos aqui a equação característica dessa recorrência. E o segundo passo aí é encontrar as raízes, né? As raízes dessa equação. As raízes, evidentemente, são dadas aí por R1 e R2. E aí, cada pessoa tem uma forma, né, um método que utiliza para resolver esse tipo de questão. Eu prefiro a soma e produto, que é muito mais rápido, né, neste caso específico. Diz que a soma entre as duas raízes é o resultado de menos b sobre a dessa equação, e o produto é o resultado de c sobre a dessa equação. Tá? Aqui, para quem não tem tanta familiaridade, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: se eu somar o R1 mais o R2, o resultado será exatamente igual à divisão de menos b sobre a. Se eu multiplicar esse R1 pelo R2, o resultado vai ser a divisão de c sobre a. Bom, substituindo isso aqui, nós temos, né, que o menos b, observando aqui que o b é menos 5, então, neste caso, ficaria menos b sobre 1, que vale, está subentendido aqui, e, neste caso, a soma entre R1 e R2 tem que dar igual a 5. O produto entre eles vai ser o c, que é o 4 sobre a, tem que dar 4. E aí ficou fácil agora, né? Quais são os números que somado vai dar 5 e multiplicado vai dar 4? Então, o R1 vai ser 1 mais 4, logo, o produto entre eles resultou em 4, e a soma entre eles resultou em 5. Muito mais rápido do que outros métodos aqui mais tradicionais. Então, eu encontrei R1 e R2, agora temos que determinar o termo geral, né? O termo geral dessa recorrência. O termo geral dessa recorrência, posso escrevê-lo assim, né? É um AN, sendo que esse AN é o resultado de uma constante multiplicado pela raiz, uma das raízes elevada a n, somada a uma segunda constante, que eu vou chamar de C de 2, multiplicado pela segunda raiz elevada a n. Tá? Neste caso aqui, a gente usa o C1. Em alguns outros livros, eles usam, tá, as letras A e B. Outros livros usam delta, alfa e beta, né? Não tem problema, a ideia continua sempre sendo a mesma. Então aqui é uma constante 1, uma constante 2, multiplicada, cada uma aí por uma das raízes da equação característica que nós acabamos de encontrar. E aí, substituindo isso aqui, nós temos que esse AN vai ser igual a esse C1, que eu não sei quanto vale ainda, vezes o R1 elevado a N. O R1 é o 1 elevado a N, somado aí ao C2, que eu também não sei quanto vale, multiplicado pelo R2 elevado a N. No caso aí é 4 elevado a N. Beleza? Tranquilo? Posso melhorar mais isso aqui, porque o 1 elevado a qualquer número natural vai ser sempre 1. E o C1 vezes 1 vai dar o próprio C1. Então eu posso aqui já simplificar, né, e melhorar essa equação aqui. Bom, aqui nós temos o termo geral. Evidentemente que ele ainda não temos os valores de C1 e C2, mas nós temos aqui o termo geral dessa recorrência que vai nos ajudar a resolvê-la. Bom, vamos agora em busca dos valores numéricos de C1 e C2. Para isso, neste caso agora, nós iremos utilizar essa segunda informação aqui que o enunciado nos deu. Ó. Para o A0 ou N igual a 0, o resultado vai ser 1, e para N igual a 1, o resultado vai ser 3. Lembrando que nós estamos aqui trabalhando com um termo, né, AN. Como que a gente faz isso agora? Vou até colocar isso aqui um pouquinho mais para lá, para podermos
resolver isso aqui da melhor forma possível. Bom, vamos lá. Temos, né, que o A0, vou até colocar aqui para n igual a 0, nós temos que o A0 vai ser igual ao C1 vezes o R1 elevado a n. No caso aqui, já vou substituir. O R1 elevado a n seria o R1, que é 1, elevado a n, que eu estou adotando aqui como n igual a 0. 1 elevado a 0, somado a um C2, vezes o R2, que é 4, elevado a 0. E aí nós vimos que para o A0, nós temos que o resultado dele é 1. Então, eu já vou substituir aqui, ao invés de A0, eu vou colocar o valor numérico dele, para que possamos chegar em algum lugar. E olha só que interessante. Qualquer elemento, né, no caso aqui real elevado a 0, vai ser igual a 1. E neste caso nós temos que o C1 mais o C2 vai ser igual a 1. E eu posso, inclusive, isolar o C1 e dizer que o valor dele é 1 menos o C2. Por que eu estou isolando o C1? Porque o nosso intuito é determinar o valor numérico de C1 e C2, que por enquanto nós não temos. Nós temos os valores de R1 e R2, mas não temos ainda de C1 e C2, que é o que nós estamos na busca para substituir no nosso termo geral e determinar aí a resolução dessa recorrência. Bom, como que a gente vai fazer agora para determinar o C1 e o C2? Começamos aqui para o n igual a 0, que foi a primeira informação que ele nos deu, e agora nós vamos determinar para o n igual a 1, que foi a segunda informação que ele nos deu lá em cima, né? Então o A1 será igual a um C1 vezes o R elevado a 1, mais o C2 vezes o R2 elevado a n, ou seja, elevado a 1, e isso aqui implica que o A1, voltando lá na informação, que é o que a gente vai utilizar agora, nesse outro passo, o A1 é igual a 3. Portanto, substituindo aqui no lugar de A1, nós temos que 3 vai ser igual ao C1. O C1, eu já sei quanto vale, né? 1 menos C2. Então eu vou substituir para que nós possamos ficar com uma única incógnita aqui. Ó. Então fica C1, que é 1 menos C2, vezes 1 elevado a 1. 1 elevado a 1 é 1. Então o C1 é igual a 1 menos C2, vezes 1, mais o C2 vezes 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que 4 vezes o C2. E aí, manipulando essa equação, nós temos esse 1 aqui que pode ser simplificado. Então, fica 3 menos 1 igual a menos C2 mais 4C2. No caso aqui vai ficar 2 igual menos C2 mais 4C2 é igual a 3C2. Isolando aqui o C2, nós temos que o C2 é igual a 2/3. Portanto, acabamos de encontrar o valor numérico do C2. Se encontramos o valor numérico de C2, automaticamente encontraremos o valor numérico de C1, uma vez que C1 é igual a 1 menos o C2, que é 2/3, logo o C1 vai ser igual a 1/3, que é o resultado da subtração de 1 por 2/3. E aí, encontramos aqui o segundo elemento que estava faltando para determinarmos o nosso termo geral. Vou fazer aqui no cantinho, para não perder de vista. Lembra que o nosso termo geral é o AN igual a C1 vezes R1 elevado a N, mais C2 vezes R2 elevado a N. Logo, esse termo agora, substituindo os valores que nós encontramos, seria o C1, que é 1/3, vezes R1, que é o 1 elevado a N. Só que 1 elevado a N é o próprio 1, então multiplicado a 1/3 é o próprio 1/3, somado ao C2, que é 2/3, multiplicado por 4 elevado a n. E aqui nós acabamos de resolver essa recorrência. Todos os termos dessa recorrência serão dados a partir dessa expressão AN igual a 1/3 mais 2/3 vezes 4n. Beleza? Espero ter ficado claro aí para todos. Até o próximo vídeo. Valeu!